Olá, amigos. Este é o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Estamos no ambiente da Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, um ambiente onde nós temos uma paz muito grande, as informações espirituais e certamente um ambiente de pesquisa, de acesso para a gente ter um conhecimento cada vez mais profundo da espiritualidade. E estamos aqui com a presença de Geraldo Kern e também de Mairi Knupp. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, Geraldo. Nós estamos aqui, Mairi e Geraldo, nessa temporada do programa Livros que Iluminam, falando a respeito das obras da codificação. É o chamado Pentateuco Kardeciano, são 5 livros fundamentais: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. E estamos neste programa que já passou e agora neste programa que a gente está apresentando o livro O Céu e o Inferno como objeto da nossa reflexão, da nossa pesquisa, dos nossos comentários. Este é um livro muito importante que foi publicado na sua primeira edição em 1º de agosto de 1865, já há mais de 150 anos, portanto, uma obra riquíssima que merece o nosso estudo, a nossa leitura. É tão importante que foi lançado um DVD para conhecimento de todos nós aqui. Já conhece, né, Geraldo? Sim, sem dúvida. Mairi também já assistiram. Muito bom. Um DVD muito bonito, importante, falando do céu e inferno, mito ou realidade. Ele já está disponível aí para todos os que tiverem interesse e é a apresentação do comentário, do depoimento de pessoas que conhecem a Bíblia, que fazem estudos religiosos. Nós temos aqui, então, especialistas como Haroldo Dutra, Rossando Klingey, Saulo Silva e Severino Celestino. É uma publicação como um documentário da FEB TV que está disponível a todos que tiverem interesse em conhecer mais a respeito do céu e do inferno. E o nosso querido Emmanuel, né, Geraldo e Mairi, nos traz o Emmanuel aqui na lição número 2 do livro que faz comentários em torno do céu e inferno, que é o Justiça Divina. Emmanuel faz aqui o comentário no capítulo 2, hoje ainda, tomando lá do capítulo 7 da primeira parte do Céu e Inferno, não é, Mairi? Lá no Sim. parágrafo 8, que é do Código Penal da Vida Futura, né? Sim. Que exatamente nos fala Kardec. No capítulo 7, no Código Penal, no item 8, no 8º parágrafo, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom impulso da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, vistos que tais ações constituem um começo de progresso. Ou seja, não importa o que você já tenha feito, a partir do momento que você tem um pensamento positivo ou que você faz alguma coisa boa para alguém, você já está tendo um mérito. Aqui se coloca, quer dizer, a gente sempre tem um mérito em torno de uma boa ação. Sim. Assim como também a gente tem a responsabilidade em torno das ações que não são boas. Exatamente. E veja que esse Código da Vida Futura, que a Mairi leu esse capítulo 8, eu vou começar pelo final. Mesmo para os mais perversos, por isso que constitui tais ações um começo de progresso. Veja, todos nós estamos nessa seara divina de progresso espiritual a que nos foi facultado. Nos foi facultado porque nós sabemos exatamente como fazer. E mesmo nas nossas imperfeições, nós podemos recuperá-la. Podemos calmamente recuperá-la. Mas de que maneira? Fazendo as boas ações. Para contar os fatos meritórios, né, tia? Agora, podemos dizer, não, mas então eu vou fazer uma coisinha errada, depois eu faço uma certinha para constar. Nem sempre. Os méritos são diferentes. Os pesos são diferentes. Então, é importante que não se faça o errado. Mas se pode errar num caso de tentar acertar, né? E a gente tem que ter uma boa vontade, né? Uma disposição para o acerto. É tão interessante aqui, você pegou o final, vou pegar bem o início. Sendo infinita a justiça de Deus. Isso. É uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, quer dizer, a justiça de Deus é infinita, ela não tem fim. Ou seja, ela vai ser aplicada sempre. Não há como fugir dessa justiça. Mas essa justiça a gente poderia entender como um castigo? Uma punição? Não, nunca é uma punição, né?
a gente reparar os nossos erros é uma ótima oportunidade, é uma bênção. Claro que o sofrimento vai depender de cada um e da interpretação que nós temos das situações. Na hora pode parecer até um castigo, mas é aquela coisa que os pais sempre falam para a gente, né? Um dia você vai me agradecer. Até é boa lembrança, porque nós estávamos aqui ouvindo uma jovem, né, nos seus 20 anos, e é curioso porque, geralmente, quando nós somos filhos, a gente diz assim, quando eu tiver um filho, eu vou fazer tudo diferente, né? Aí, quando tem os filhos, acaba fazendo tudo igual, uma coisa impressionante. A gente reclama muito dos nossos pais, mas a gente tem muito a agradecer. E Deus, nosso Pai, acima de tudo, misericordioso, né, Geraldo? É misericordioso e justo. E essa questão da justiça, eu não sou da área da justiça, mas veja bem, a justiça sempre ela pode ter dois lados da moeda, né? Quando a justiça é aplicada a nosso favor, ela é uma justiça muito boa. Mas quando ela é aplicada no outro lado da moeda para nos chamar a atenção das mazelas e das imperfeições que nós temos, então ela é uma justiça muito punitiva, né? Mas a justiça de Deus não é, ela é divina. É diferente da justiça, da concepção de justiça dos homens. Talvez até não tenhamos um entendimento sobre a questão da justiça de Deus, porque como ela é infinita, muito ainda teremos que aprender. Muitas coisas ainda que não conseguimos decifrar, ainda terão que ser respondidas pela essa questão infinita da sua justiça, né? Quer dizer, a gente poderia até dizer assim, talvez num pleonasmo, mas que é uma justiça equitativa, né? Ela faz uma distribuição exata de acordo com o merecimento de cada um. Não tenha dúvida. Então ninguém vai receber o que não merece. Não, né? Todos somos filhos de Deus e Deus trata todos os seus filhos igualmente. Então, todos recebem as mesmas oportunidades e vão ter as mesmas chances. Agora, aproveitar as oportunidades cabe a nós, né? E quando nós adquirimos faltas, nós temos que arcar com essas consequências e Deus está sempre do nosso lado nos ajudando. Mas é aquele pai que instrui, né? Não o pai que passa a mão na cabeça. Aquele pai que fala, não, agora você vai ter que fazer tudo certo. E falando em aproveitar as oportunidades, tem aqui, não é, Emmanuel trazendo no livro Justiça Divina, no capítulo 2, uma obra psicografada pelo Chico, publicada pela FEB, a gente tem aqui o tema Hoje Ainda. Me chamou a atenção assim, não é? Porque você tem o hoje, que é o dia de hoje, ainda. Ainda. Quer dizer, dando a impressão de que dá tempo ainda, não é? Sim. Ainda hoje a gente tem que fazer alguma coisa, não é? O que a gente pode destacar aí desse conteúdo que a gente leu aqui, é tão maravilhoso, não é? Sim. Aqui eu gosto do modo como ele coloca, que ele coloca em parágrafos curtos, coisas como, faz ainda hoje aquela açãozinha pequena que você pode fazer, que não custa nada, né? Uhum. E ele coloca aqui que você não pode exigir condições para fazer o bem. Né? O bem ele pode ser feito em qualquer momento. Ele fala aqui, não solicitarás feriado para socorrer os aflitos. Porque se você tira um dia para fazer o bem, por que você não faz nos outros também? Uhum. Você precisa de um domingo, de um feriado, uma proclamação da República para você ser bom? Você não pode ser bom o tempo todo? Porque não custa nada ser bom. Eu acho que vai também daquela questão que nós colocamos valores nas ações, né? Uhum. Mas dá uma moedinha aqui, isso não é nada comparado com o que o fulano fez, com o que Madre Teresa faria. Então, é melhor nem fazer porque não vale nada, né? Toda ação ela tem um valor agregado que é muito maior do que aquilo que nós podemos ver. Quer dizer, muito mais do que o que você doa, por exemplo, quando você está fazendo uma caridade na beneficência, não é? Vai muito mais a sua intenção, o seu gesto, né? O amor que acompanha. E a gente sempre pode fazer alguma coisa, não é, Geraldo? Diariamente. E esse chamamento de Emmanuel, né, ele fala hoje ainda. Isto é, não devemos deixar para amanhã, não devemos esperar o dia, como a Mairi falou. Muitas vezes esperamos, colocamos condicionantes para nós mesmos, né? E ele coloca nesse primeiro parágrafo, bem pequenininho, não esperarás a fortuna a fim de servir a beneficência. Muitas vezes, na pesquisa laboriosa do ouro, gastarás o próprio corpo em cansaço infrutífero. Isto é, muitas vezes nós deixamos para depois aquilo que hoje poderíamos ter feito
e passa a ser a oportunidade de se fazer. O mérito está em fazer e não criar as oportunidades. As oportunidades estão no nosso dia a dia. Não vamos esperar as melhores condicionantes para que isso seja feito, né? Quer dizer, as condições ideais, na verdade, elas não existem, né? Nós é quem vamos criando essas condições com o nosso próprio esforço. No fechamento da lição aqui, né, Maíra, ele diz assim: não percas ocasião para o teu heroísmo, nem aguardes santidade compulsória para demonstrações de virtudes. Exatamente. Onde for, a migalha do bem é crédito acumulado ou começo de progresso na justiça de Deus. Então, se a gente ficar esperando a oportunidade, pode ser que a gente nunca faça algo bom. Né? Porque justamente tem que partir da gente. Não é tipo, olha, venha, tem aqui uma cesta básica para você entregar para aquela pessoa que está logo ali. Assim é muito fácil praticar o bem. Você só está andando e de repente você coloca pega uma coisa e coloca em outro lugar. Sabe? Não é assim. Você tem que partir de você, porque não é só simplesmente fazer. Você tem que ter iniciativa, tem que ter um sentimento agregado àquela ação, porque senão aí realmente ela não vai valer de muita coisa. E essa ação que a gente faz no cotidiano das nossas vidas, as questões pequenas mesmo, para as quais a gente às vezes não dá importância, no fundo, né, Geraldo, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque muitas vezes nós ficamos aguardando a hora certa, e tu já bem falou, né, o momento propício para que possamos fazer ação. Mas será que a ação desse momento propício não está dentro de nós, no sentimento do nosso coração, naquela vontade? Se nós tivermos a vontade de fazer o bem, faça hoje ainda. Isso, meu amigo. Vá refletindo aí hoje ainda o bem que você pode fazer. Nós também vamos pensar nisso, porque a oportunidade que Deus nos concede é maravilhosa. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho aqui na FEB TV, no programa Livros que Iluminam. Fique conosco. Olá, amigos, estamos de volta. É tão interessante os comentários, a abordagem que Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, faz no livro Justiça Divina, explicando alguns trechos, algumas partes do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, que nós ficamos maravilhados. É um texto muito bonito e, ao mesmo tempo, na toda a sua simplicidade, né, Geraldo e Maíra, de uma profundidade impressionante. Impressionante. Né? E nós temos aqui no capítulo 8 o merecimento maior. Emmanuel vai nos evocar aqui o capítulo 7, o item 12, lá do Céu e Inferno, não é, Maíra? Isso, no item 12, dentro do Código Penal da Vida Futura. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e todo ato meritório será recompensado segundo o seu valor. E frisado, segundo o seu valor. Muito importante. Quer dizer, a justiça se cumpre sempre, né? Mas é interessante, né? A gente fica preocupado com a duração do castigo, né, Geraldo? É sofrimento eterno, é pena eterna, recompensa para sempre. Como é que é isso? Jamais. Com essas questões que a gente vai criando, né, na cultura, a gente fica sempre preocupado de ser penalizado ou fica com interesse em ser recompensado. Essa questão das penas futuras, elas, na verdade, não existem, porque o espírito pode se recuperar a qualquer tempo. Eu tenho uma pequena passagem que uma vez foi me dito, dessa questão das penas futuras. Se houvesse as penas futuras, o exemplo que ele nos deu era um jovem, seus 20 anos, e a vida um pouco desregrada, deixando mazelas e fazendo coisas indevidas, muitas vezes o mal até aos próximos. E ele foi passando a sua vida. Ao chegar aos seus 28 anos, ele desencarnou. Se houvesse realmente as penas eternas, ele jamais se recuperaria. Mas vamos retroceder um pouquinho. Ele, quando chegou aos 28 anos, em vez de desencarnar, ele sentiu, através do amor da sua mãe, de uma amiga que ele achou fraterna, e começou a se recuperar a sua vida. Ali mesmo. Então ele passou o restante da sua existência, ainda quando encarnado, mas recuperando as mazelas que fez. Aí se pergunta,
Se ele tivesse desencarnado e passado para a vida espiritual lá aos 28 anos, ele jamais se recuperaria? Não tem Então sentido. esse é o grande sentido, né? Tá vendo? A todos os tempos nós temos essa oportunidade, né? É por isso que a gente tem que investir no sentido da busca sempre de uma melhoria. Mesmo que a gente enfrente dificuldades, problemas, isso é perfeitamente natural, né? Porque todos nós temos as nossas imperfeições. E o sofrimento, conforme nos ensina aqui o Código Penal da Vida Futura, no Céu e Inferno, o sofrimento é inerente à nossa imperfeição. À medida que a gente vai minimizando a imperfeição, ou seja, vai corrigindo os erros, vai diminuindo vícios e aumentando virtudes, a gente vai sofrendo menos também, não é isso? E nunca é tarde para começar a mudar, né? Eu vejo pessoas que eu conheço falando, não, mas já estou muito velho, já está na hora. Não, mas aí depois eu faço isso. Também tem as pessoas que deixam mais para frente, né? E tem muita gente que para na frente do caminho, vê o tamanho do caminho, fica reclamando e nunca dá o primeiro passo, né? Nunca começa a trilhar o caminho. E a parte mais importante é o primeiro passo, porque ele é que dá o início à jornada. Então, a gente não pode ficar se prendendo ao que a gente fez e o que a gente acha que a gente não pode fazer. A gente tem que fazer mesmo se for dar errado. Se for o bem, não tem como dar errado. Pode ter tudo para dar errado, mas não vai dar errado porque é o bem. E é tão interessante, né, que a gente tem a visão da questão da anterioridade da vida, não é? Porque somos espíritos imortais, já vivemos antes, e por sermos imortais continuaremos vivos. Então teremos outras experiências também reencarnatórias, outras existências físicas. Isso para nós é um alento, é uma explicação para dizer que a gente tem a oportunidade de melhoria, seja em que tempo for. Mas a recomendação aqui, quando o Emmanuel fala do merecimento maior, e na lição anterior que a gente viu, falando do hoje ainda, é o momento da gente aproveitar o tempo agora, não é? Sem nos preocuparmos, digamos, com o passado, porque já foi, e nem com o futuro que ainda virá. O importante é a gente se dedicar no hoje para fazer o melhor ao nosso alcance, aí enfrentando os desafios, superando, sem dúvida, algumas dificuldades, não é? Sim. O que Emmanuel nos ensina aqui em merecimento maior? Olha só, está lá comentando esse item que Mairi leu, né? É o parágrafo 12, ou o artigo 12 do capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura, que todos nós haveremos aqui, não é isso? Que não tem uma regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição, né? E todo ato meritório será recompensado. É a cada um segundo... Esse é um ponto geral importante que a Mairi citou. Ele está grafado, inclusive, no Céu e Inferno, né? Segundo o seu valor. Isso é uma coisa que nós temos que refletir. Muitas vezes nós fizemos uma ação de caridade e por intermédio de outros. Olha, eu não tenho tempo de comprar alguma coisa, eu não tenho tempo de ir lá buscar. Será que tu pode fazer para mim? Será que o mérito, tem um mérito da intenção, mas tem um mérito da ação? Sem dúvida, né? A caridade é o amor em ação. Pois é, quando a gente transfere a ação para o outro, a caridade é de quem? É do outro. É do outro. A maior é do outro. E é dupla, né? Porque ele te ajudou e ajudou o outro. Ajuda o outro. Porque ele vai ter aquele intuito de colocar os fluidos positivos naquela ação que ele está fazendo, né? E aqui Emmanuel vem colocar, né, no merecimento maior, nesse capítulo 8 do Justiça Divina, tópicos importantes para a nossa ação no dia a dia, não é? Ele começa: divides alimento com os irmãos subnutridos. Quanto possível, porém, oferece-lhes, sem qualquer exibição de virtude, o pão do conhecimento espiritual. Ele faz um contraponto aí, não é? E aí a gente pergunta, qual o merecimento maior? Será que o merecimento maior era só o alimento para dividir o irmão subnutrido? Ou ele oferece a exibição da virtude e o pão do conhecimento espiritual? Aí está que Emmanuel nos coloca o merecimento maior. Quando assim compreendermos que as ações, muitas vezes materiais, são tão importantes para manter o nosso corpo físico, como um alimento ou uma ajuda, mas muitas vezes aquela ação que nós damos um alimento, junto com um abraço fraterno, levando a esse irmão um sentimento de amor, de caridade, de compaixão para com ele, pelas aquelas
sofrimento que ele está passando. Será que isso não é o merecimento maior? E essa é a reflexão que nós temos que fazer. Exato. Se o amigo ouvinte que está nos assistindo e nos acompanhando pela TV, pela web, se tiver em mão o livro Justiça Divina, pode até nos acompanhar aqui, não é? Na leitura e na reflexão desse capítulo 8, Merecimento Maior. Né, Mairi? Ele fala assim, compras agasalho para os que sofrem o desabrigo. Mas ele recomenda o que na sequência? Lá na página 31 dessa nossa edição aí, não é? Isso. Quanto possível, No entanto, movimenta as próprias mãos na costura, fabricando essa ou aquela peça de roupa destinada aos que temem de frio. Isso faz toda a diferença, né? A intenção, o cuidado, ele muda completamente o sentido do que você está fazendo. Eu lembro de uma cena do Cinderela, do filme último que saiu. Eu vejo muitos filmes, estou de férias agora. E tem uma cena em que a fada madrinha está se passando por uma mendiga e ela chega para Cinderela e fala: você pode me dar um copo de leite? Ela: não, claro, com certeza. Ela pega o copo de leite e dá para a moça o copo de leite. Ela: nossa, muito obrigada pelo copo de leite, muito bom mesmo. Ela: não, cara, que isso, é só um copo de leite. E ela fala uma coisa que ficou bem dentro de mim, que é: um copo de leite é só um copo de leite, mas a gentileza transforma um copo de leite em muito mais do que um copo de leite, né? Transforma ele em tudo. Para uma pessoa que não tem nada, as coisas feitas com atenção e carinho ganham uma dimensão muito maior, né? Então, quando você se coloca no que você está fazendo, até mesmo lavando uma louça, você se sente bem com aquilo e as coisas, elas refletem aquele sentimento, né? é o que acompanha, né? Às vezes não é nem o que você doa propriamente, mas é aquilo que vai junto, né? Esse que é o valor que tem, que a gente precisa considerar. Às vezes um simples olhar, não é, Geraldo, faz uma diferença enorme, não é? E isso é uma posição que é nos colocada, esses acontecimentos são nos colocados no nosso dia a dia. Rapidamente, em uma certa ocasião, aqui em Brasília mesmo, encontrava eu e a minha esposa numa caminhada e uma pessoa me abordou. E ela disse: eu estou procurando emprego. E eu nada tinha. Disse: olha, eu posso passar no supermercado, lhe dar leite, lhe dar alguma coisa? Não, na verdade eu estou procurando emprego, eu estou desempregado, eu tenho filhos pequenos. Mas o sentimento dele era tão grande que a gente disse: mas quem sabe eu lhe dou alguma coisa? Daí ele virou para minha esposa e disse: vocês já me deram o que eu queria, me ouviram. Olha só. Até hoje eu me emociono muito com essa atitude, que muitas vezes nós chegamos ali de chofre e tiramos a pessoa, não, né? E não entendemos, mas só ouvimos. E foi tão simples e tão rápido. Ele disse: vocês me ouviram. E eu só disse para ele: meu irmão, com certeza, os bons espíritos, o Pai vai te encaminhar e você vai arrumar um emprego. Então, é tão interessante, né, Geraldo, porque a experiência, você vê, o indivíduo, ele busca com a sinceridade aí o que de fato ele tem como necessidade, né, real. Ele não está procurando, pedindo alguma esmola, alguma coisa assim, mas ele está interessado em buscar alguma coisa para a sua melhoria. E quando se dá atenção, essa atenção se traduz praticamente na solução daquele momento, porque ele vai com certeza angariar uma esperança, uma força para seguir em frente, não é? Exatamente, isso a mensagem é consoladora, né? O merecimento maior nos dar um consolo de que nós vamos alcançar, fruto das nossas ações, né, particularmente. Isso. Dos nossos esforços e ações concretas. Exatamente. Isso mesmo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho aqui no Livros que Iluminam na FEB TV. Fique conosco. Estamos aqui com a presença de Geraldo, de Mairi, sempre bem-vindos. E também, né, contando com a companhia sempre agradável e bem-vinda dos nossos amigos aí que nos assistem pela FEB TV, seja pela televisão, seja pela web, não é isso? Nós estamos sempre juntos. Estamos aqui comentando a respeito do Justiça Divina, que é um livro de Emmanuel, ditado a Chico Xavier, publicado pela FEB, capítulo 8, que fala sobre merecimento maior. E tem aqui na sequência... É tão interessante assim, compras agasalho para os que sofrem ao desabrigo.
Quanto possível, no entanto, o movimento das próprias mãos na costura é aquilo que estava sendo comentado, né? Quer dizer, o fato de fazer, não é, Mairi? Consentimento. Envias remédio ao enfermo, mas quanto possível... Estende uma palavra de encorajamento e esperança. É aquela história que o Geraldo estava contando, né? Exatamente. Veja bem, muitas vezes a pessoa, o remédio por si só é importante para a nossa melhora do corpo, a saúde do corpo físico. Mas se aquele remédio não digamos assim, não receber uma injeção de ânimo, é a pessoa tomar um placebo. Ela chega ali e vai tomar aquele remédio. Mas o remédio não vai fazer efeito. Com certeza não vai fazer efeito. Agora, se ela tomar na esperança de que ela vá melhorar realmente, ela vai melhorar. É importante ressaltar isso, né? Porque às vezes quando a gente fala de caridade, vamos fazer uma caridade, as pessoas elas pensam, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho nada para dar. Elas pensam no material. Claro que a necessidade material ela sempre existe, né? Mas quem faz a caridade espiritual? Quem faz essa caridade moral, de conhecimento, de atenção? Quem é que vem e fala, vamos fazer uma caridade? E a pessoa pensa assim na hora, eu vou lá fazer uma brincadeira com as crianças, vou fazer alguma atividade, vou dar um abraço em alguém, vou sorrir para uma pessoa que está do seu lado no ônibus, sabe? Qualquer coisa, qualquer ação de atenção, de fraternidade, pode ser uma caridade muito boa. O que eu estou percebendo aqui, Mairi e Geraldo, o Emmanuel ele nos leva para algo a mais. É um ponto que sai do comum, Sim. do que seria o básico, não é? É algo que a gente pode ir além. Ele diz assim, entregas a benefício dos necessitados, os sobejos do reduto doméstico. Quanto possível, entretanto, aproveita as sobras de tempo a fim de levar-lhes a frase de entendimento que os ajude a destrinçar os problemas da vida. Dentro do próprio lar, não é que ele está falando? Que a gente às vezes está ali, está atendendo, né? Nós que somos aqueles chamados mantenedores, né? A gente vai dar uma assistência material, oferece as condições para os nossos filhos e tal. Mas ele está falando aqui, olha, uma sobra de tempo a gente tem que dedicar, né? Uma frase de entendimento, uma orientação, um processo educativo, não é assim? E daí, qual o merecimento maior nessa ação? Qual o merecimento maior? Sem dúvida, o progresso do espírito. Que vai estar investindo no espírito. Que vai estar investido no espírito. Ele está auxiliando aquele que necessita e a ele próprio. Porque ele está ocupando as suas horas que poderiam, a sobra de tempo. E daí nós podemos, puxa vida, mas eu não tenho muita sobra de tempo. Olha, eu tenho muita atividade. O Vinícius, nas pegadas do mestre, fala nas condicionantes sofridas. Mas se eu tiver tempo, porém se eu tiver... Então, nós não devemos criar essa coisa. Nós temos muita sobra de tempo. É só a gente observar, né? Para a gente fazer a caridade, para a gente fazer uma ação boa, o que a gente precisa? Do próximo. E nós estamos rodeados de pessoas o dia inteiro, o tempo todo. Então, todo momento é uma oportunidade. É interessante essa visão, né? A gente às vezes não se dá conta disso. O próximo está próximo de nós, ou seja, a oportunidade da gente fazer o bem, né? É toda ali, é constante. E a gente às vezes não se dá conta disso e não aproveita, né? E nos colocamos às vezes no automático. Nos colocamos no automático e vamos vivendo aquilo ali. E muitas vezes ele está tão próximo de nós e o problema está ali, a dor, o amargor daquele irmão que esteja ali. E muitas vezes ele é um filho, uma esposa, um irmão, um parente, uma mãe, um pai. E nós mesmos, às vezes, e não poderia ser o contrário, nós mesmos, às vezes, nas nossas vicissitudes, nós não podemos abrir um pouquinho. Tu pode me ouvir? Né? É um diálogo, né? Uma conversa sincera e tal. Às vezes o egoísmo nosso, a vaidade, puxa, eu não vou contar que eu estou com esse problema, né? Sim. Aqui é tão interessante. Pode falar. Que às vezes também a gente procura fazer a caridade fora de casa, né? Às vezes tem pessoas dentro da sua própria família que estão precisando de um abraço, de um carinho. A necessidade está dentro, a gente nem sabe. Lembra aí, o Geraldo citou, né, num programa anterior, a questão nos bastidores da obsessão, lembra? Do Neo Filomeno. Ali é aquele pai de família que ele vivia alheio às próprias necessidades dos filhos, né, das filhas. Ele não tinha ideia, mesmo porque ele estava no outro mundo, ainda envolvido com vícios e tal.
E depois ele passa por um longo processo de enfermidade, né? Porque aí a dor, a enfermidade vem como uma bênção para ele aprender a aproveitar de fato o tempo, a valorizar as pessoas que estão ao lado. E ele até se surpreende com o benefício que ele começa a receber, né? Que as próprias filhas começam a ajudá-lo assim, de uma maneira que ele não esperava. Aqui diz assim no texto: exerces a beneficência em atividade manifesta. Quanto possível, contudo, atende à renúncia silenciosa. Renúncia silenciosa. Olha que coisa interessante. Pela felicidade dos outros, partindo da própria casa. Aquilo que Mairi falou, né? Parte de dentro, né? Dentro de nós. Então, muitas vezes a renúncia silenciosa, isto é, muitas vezes as pessoas se exasperam um pouco conosco e nós não temos, digamos assim, a dignidade ou a boa vontade de tentar minimizar aquilo, não criar mais problemas, não colocar mais cisânias naquilo. E ele coloca assim: atende à renúncia silenciosa pela felicidade dos outros, isto é nós buscarmos a beneficência, né, do outro através da nossa renúncia. E como é nos renunciar? Muitas vezes não julgamos. Não, ele que tem que abrir a mão, não eu. Não, mas nós é que temos que renunciar. Nós estamos para servir e não ser servidos. É interessante. Desculpa quem te ofende. Não é simples isso, né? Mas Emmanuel pede mais. Quanto possível, entretanto, hein, Mairi? Assume a iniciativa da reconciliação, cultivando a humildade. Pois é, aqui é o orgulho, né? Orgulho, ele não tem espaço na caridade, nem em qualquer outra ação boa. O orgulho, ele simplesmente não existe. Porque, como o Geraldo falou, nós que temos que ser os primeiros a fazer. Se nós formos orgulhosos, a gente esperar, não, porque eu não vou ceder, né? Nós temos que pensar na vida como o Geraldo falou, um serviço. Você está aqui para fazer os outros felizes e ser feliz fazendo isso, né? Ser feliz fazendo os outros felizes. E a partir do momento que você entende isso, fazer a caridade fica mais fácil, porque a caridade ela precisa da humildade, né? Eu estava numa atividade com jovens, a gente estava assistindo uma peça, e a peça era meio interativa, né? E a personagem da peça falou: mas eu dou cesta básica todo mês, eu pago, eu vou lá e tal. Eu não fico perto daquele povo não, porque eu não gosto de gente pobre, né? Não sei o quê. Mas eu vou lá, eu dou comida, eu dou agasalho, faço tudo. O que está faltando? E uma menina, uma moça da plateia falou justamente isso. Não, você está fazendo... Tudo bem, você está fazendo certo, só faltou a humildade. Só faltou a humildade. Ou seja, você se colocar ali como igual a todos. Você não é melhor do que ninguém e também ninguém é melhor do que você, né? Você está no mesmo patamar das outras pessoas. Todo mundo é humano, né? Exato. Como é importante, né? E todo bem, qualquer que ele seja, é bênção acreditada a favor de quem o pratica. Emmanuel tem uma sabedoria admirável. Impressionante. E não é nem frase a frase, é palavra a palavra. Da migalha à fortuna. Olha que coloca lá, né? Ofertadas por amor a toda uma escala de alegria e de luz. Quer dizer, a gente sempre tem a oportunidade de fazer o bem e toda a bênção vai ser acreditada a favor de quem faz, né? Não tenha dúvida, né, tia? Fazer o bem beneficia ao próprio benfeitor. Sem dúvida. A gente não precisa ficar esperando recompensa, mas, sem dúvida alguma, a gente se sente muito melhor, não é? Quando a gente está fazendo bem, a gente já está sendo recompensado. O bem já é a própria recompensa. Exatamente. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Fazer o bem, eu tenho certeza que quem faz o bem sente-se tranquilo com si só, por si só. E é uma reforma íntima nossa, né? Agora, não devemos fazer o bem unicamente esperando as recompensas. Poxa, eu já fiz, agora eu vou ficar sentado aguardando. Continue. O que a mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. A continuidade do bem. E não julgue aquilo como olha, eu sou meritório de todas as coisas. Né? E nós já até comentamos aqui em outros programas uma passagem de um dos livros dessa série, que é justamente que o maior bem é o que está por ser feito. É o próximo, né? É o próximo, exatamente. E aí Emmanuel encerra aqui esse capítulo 8, né, quando fala do merecimento maior, ele dá o recado final.
depois de elencar todos esses exemplos, né, essas ações, contudo, todo bem praticado com sacrifício. Esse aqui tem merecimento maior. Com sacrifício. O que é nos sacrificarmos? Tem uma outra passagem de Emmanuel, ele nos diz, não é o que te sobra que tu deve doar, e sim aquilo que te falta. É tirar de você para dar tirar para o de próximo. você mesmo. Esse é o sacrifício, né? E esse é o sacrifício. É uma ação que vai além, não é, da zona de conforto. É como se falou, não, eu vou esperar um feriado para fazer o bem, não é? Quer dizer, tudo tem que ser adaptado à sua necessidade ou à sua comodidade. Na verdade, quem faz o bem não olha quem e nem quando, nem quanto. A pessoa não calcula, não é? E estabelecer as prioridades. Nós queremos fazer o bem ou estar... não, mas eu tenho direito agora a parar. É um descanso. É o descanso. Mas será que tem direito ao descanso? Existe descanso Existe no descanso. bem? Se o Pai trabalha até hoje, né, Jesus também, nós que somos discípulos de Jesus, nós devemos continuar trabalhando sempre. É uma oportunidade bendita. É assim que a gente vai conquistar, na verdade, o nosso céu, né? Lembrando aqui da divulgação do documentário, o DVD que fala do céu, inferno, mito ou realidade, depoimentos de vários estudiosos, especialistas, que procuram nos trazer os esclarecimentos em torno desse assunto maravilhoso. Temos Haroldo Dutra, Rossandro Klinge, Saulo Silva e Severino Celestino. Quem tiver interesse, o DVD já está disponível aí nas livrarias virtuais e também onde você puder adquirir nas diversas casas espíritas e livrarias leigas ou seculares. Nós estamos encerrando mais um programa Livros que Iluminam, agradecendo a sua presença, agradecendo ao Geraldo, a Mairi. Já terminou, Poxa. Estava tão bom. Passa rápido o tempo, né? E esperamos contar também com a sua companhia sempre agradável e bem-vinda em próximos programas aqui na FEB TV. Livros que Iluminam se despede. Fique com Deus.